vocês muito obrigada, e por isso sou vossa fã, não só por a vossa qualidade musical, mas também pela vossa parte humana, pelo vosso calor humano. Obrigada. Eu chamo Maria João Rezende, sou enfermeira, não estou aqui na qualidade de enfermeira, sou amiga da Carla e temos em comum a mesma luta, porque eu tenho uma irmã também com problemas de saúde. Entretanto, a Carla está aqui ao meio, a mãe da Isa, e ali do meu lado direito, na ponta, está a jornalista Laura Ramos, que para nós tem sido uma pessoa extremamente importante ao longo de já cerca de 2 anos, quase, porque ela tem-nos ajudado, deu-nos estímulo a falarmos, a não nos mantermos calados com estas doenças que acometeram os nossos familiares, e não só por aí, já vão perceber um pouco mais à frente no meu discurso o porquê. Portanto, a ela, tanto eu como a Carla, como outros familiares de pacientes e outros pacientes, estamos eternamente gratos, porque através dela conseguimos ganhar voz. A Carla conhecia numa situação em que também eu procurava alguns apoios em Portugal para a minha irmã. A minha irmã tem uma epilepsia refratária desde nascença. Fazia vários anticonvulsivantes e nunca consegui que qualquer anticonvulsivante fizesse efeito. Ela tinha cerca de 80 crises epiléticas por mês, em média, poderia ser mais ou um pouco menos, mas sempre daí para cima. E há uma altura, em 2006, que comecei a ouvir falar sobre o canabidiol, que é uma substância que é extraída da planta da cannabis e que está a ser usada para fins medicinais, para tratar síndromes epiléticos. E não só, mas a parte que me interessava, portanto, era os síndromes epiléticos. Achei estranho no início, mas depois comecei a pesquisar, porque eu penso que não há pior cego do que aquele que não quer ver. E, portanto, comecei a pesquisar e há cerca de 2 anos, não tendo encontrado uma receptividade pelos médicos neurologistas ou psiquiatras em Portugal para o efeito, eu resolvi sair e fui para o Rio de Janeiro à procura de um médico que eu sabia, um neurologista, presidente do Instituto no Centro de Epilepsia do Rio de Janeiro, que já estava a tratar e a prescrever a crianças o canabidiol. Falei com ele pelo telefone e chegámos à conclusão de que eu devia levar a minha irmã, apesar de ser adulta, e eu costumo dizer, bendita a hora que o fiz, porque a minha irmã teve indicação, porque já não havia mais nada a fazer, teve indicação para o canabidiol, e logo no mês a seguir à utilização do canabidiol, as crises epiléticas dela reduziram para 12, nunca mais entrou em grande mal epilético, e já conseguimos, de certa forma, reduzir a medicação. E é neste contexto que eu me cruzo aqui com a Carla Dias, a mãe da Isa, porque estávamos numa tentativa de criar uma associação de pais, familiares, de pessoas que estivessem interessadas ou que já estivessem a fazer o canabidiol. Entretanto, percebi que a situação da Isa, da Carla, era uma situação grave. Portanto, a Isa, neste momento, é uma criança que depende dos pais para tudo. A Isa foi acometida por um síndrome febril agudo. Atrás desse síndrome febril, portanto, apareceu o FAIRS. Eu vou só pôr os óculos, só para não me enganar aqui. Portanto, o FAIRS é um síndrome epilético, como já disse, motivado por um quadro agudo febril, uma infecção febril que normalmente acomete as crianças e os jovens de tenra idade. Normalmente vai até aos 15 anos, este síndrome pode surgir até aos 15 anos. Isto traduz-se a um aumento substancial, portanto, da temperatura no cérebro, que provoca alguns quadros que não vou estar aqui a explicar, algumas reações químicas a nível cerebral, que levam a que haja uma encefalopatia grave, com um quadro epilético agudo. Esse quadro epilético normalmente não é reversível e acabamos por ter um quadro que pode ser potencialmente fatal.
Felizmente o caso da Isa não foi fatal, portanto a Isa conseguiu sobreviver, mas isto não impediu que a Isa estivesse internada nos cuidados intensivos durante 52 dias. Dentro desses 52 dias teve 30 dias, estou a olhar aqui para a cábula porque há coisas que a gente sabe, mas de vez em quando, para ser precisa, preciso da cábula. A Isa esteve 30 dias em mal epilético, em grande mal epilético. Isto para uma mãe, para um pai, mas principalmente a mãe, é uma situação e um quadro muito complicado. E a Carla, e se calhar já vou aqui falar um bocadinho, se calhar o que ela devia dizer, mas pronto, eu não consigo conter isto. A Carla, durante esses momentos, fez alguma catarse através da escrita. Portanto, ela sofreu tanto dia e noite, não saía do pé da filha, que começou a escrever aquilo que sentia. E mais tarde, já depois da Isa estar controlada, da Carla ter tido a coragem de começar a dar o canabidiol à menina, nessa altura, com tudo mais calmo, mais sereno, aí a Carla pensou escrever um livro com tudo aquilo que ela foi sentindo e tudo o que se foi passando a nível hospitalar. Perguntou-nos o que é que nós achávamos e nós concordámos, demos força aqui a jornalista Laura Ramos, eu demos-lhe força, inclusivamente eu disse, olha, eu aqui há uns anos conheci uma pessoa que achei uma pessoa 5 estrelas, formidável, que era o dono dos donos da Lusodidata, o Sr. João Frade. Foi numa altura em que eu estive a fazer voluntariado em África, em Angola, e ele disse-me que se eu algum dia precisasse de alguma coisa, estaria disposto. E eu pensei, o que é que eu algum dia vou precisar? Da Lusodidata, ok, um livro ou outro. Mas quando bateu esta questão da Carla escrever o livro, pôs-se a questão de quem é que vai editar, quem é que pode ter interesse em editar o livro. E eu fez-me luz e lembrei-me do Sr. João Frade e bati-lhe à porta, um telefonema. E graças a Deus e graças à qualidade de escrita da Carla, graças ao conteúdo não só real, mas também ao conteúdo científico que está aqui neste livro, nós fomos recebidas de braços abertos pela Lusodidata, da pessoa do Sr. João Frade. Neste momento é o sobrinho que está aqui, mas também se chama João Frade, a quem eu ficarei eternamente grata também por ter tido um interesse em apoiar e editar também o livro da Carla. Vocês, comprando o livro, têm um testemunho muito forte, muito emotivo do que foi vivido por a Carla e pela Isa. Ao mesmo tempo, conseguem perceber um pouco o que é o canabidiol também. E de certa forma, quando vocês adquirem este livro ou pedem a alguém para adquirir, vocês estão a ajudar a pagar os tratamentos da Isa, porque são caríssimos. Os tratamentos da Isa, ainda que teve agora em Braga, foram 4.000 e 7.000 euros. Portanto, isto é complicado. Nós também pagamos imenso dinheiro pelo canabidiol. A Carla nunca pediu nada, mas as pessoas começaram a juntar-se e isso faz com que seja possível oferecer mais tratamentos e mais qualidade de recuperação, tentarmos recuperar ao máximo a Isa. Resta-me agradecer-vos mais uma vez a vossa presença e se puderem passar palavra através deste livro Uma Mãe de Faires, fico-vos muito grata, e a Carla e a Laura Ramos também. Obrigada. Vou passar então à Carla. Desculpa, eu vou passar à jornalista Laura Ramos. A Carla fica para o fim, tá? Obrigada. Então, boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Pronto, como a Maria João já disse, eu sou jornalista. Eu comecei a investigar cannabis para fins medicinais há cerca de 12 anos atrás. Ainda era uma coisa muito, muito pouco falada, havia pouca evidência científica na altura, havia já bastantes relatos de pessoas que diziam que tinham tratado o mais variado tipo de patologias através da planta da cannabis, e esses relatos que se chamam anedóticos, não é? Começaram
a espalhar-se e as pessoas começaram a saber e começou-se a investigar cada vez mais, até que ao longo dos anos se foi tornando cada vez mais evidente aquilo que muitas pessoas tentavam negar, muito em parte devido ao preconceito que ainda existe sobre o que é a cannabis. Hoje em dia a cannabis é vista essencialmente como uma droga, apesar da evidência científica já ter demonstrado que pode ajudar muitas pessoas, tal como está neste caso a ajudar a Isa. É importante perceber um ponto de viragem na ciência foi descoberta pelo professor Rafael Mechoulam, que é um investigador da Universidade de Jerusalém, já há cerca de 30 anos atrás. Ele descobriu que o ser humano, tal como todos os mamíferos, tem um sistema endocannabinoide. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós temos um sistema que, além de termos receptores para canabinoides, que estão presentes obviamente na planta da cannabis, nós próprios, o nosso corpo produz canabinoides endogenamente. E isso foi uma descoberta revolucionária, porque a partir daí começou-se a tentar perceber porque é que nós temos receptores de canabinoides e porque é que existe uma planta de cannabis e nós não estamos a fazer a ligação entre as duas coisas. Talvez seja por isso, e é isso que depois a ciência também tem vindo a descobrir, que a cannabis tanto funciona na epilepsia, ou como um calmante, ou como uma substância para ajudar a dormir, ou a relaxar, ou para a ansiedade, ou para estados de stress, tal como pode ser uma substância que ajuda na quimioterapia do cancro, a reduzir os enjoos, a estimular o apetite, a ajudar na esclerose múltipla. São muitas as patologias e cada vez mais se vai descobrindo Parkinson, Alzheimer. Há um estudo agora mais ou menos recente da Universidade de Coimbra com cannabis, com os efeitos positivos que tem no Alzheimer, o efeito neuroprotetor dos canabinoides, e tudo isso são descobertas muito importantes que já se fizeram e que neste momento é impossível negar a evidência científica. Portugal estava um bocadinho atrasado em relação a outros países. Finalmente, 2018 foi o ano em que o Parlamento aprovou a cannabis para fins medicinais. Já é legal em Portugal utilizar a cannabis para fins medicinais. No entanto, é necessária uma regulamentação por parte do Infarmed, que tem que decidir como é que se vai utilizar a cannabis, onde é que vai ser vendida, quem é que vai poder prescrever, em que casos é que se prescreve, etc. Isso não está ainda definido. E o que acontece é que os pacientes que já utilizam ou quem quer utilizar cannabis para fins terapêuticos não têm ainda maneira legal de o fazer. E então o que a Carla faz, e o que a Maria João também faz, e muitos pacientes fazem, é ainda viver um bocadinho nesta ilegalidade. Onde é que eu compro? Onde é que eu arranjo? Eu falei ao meu médico, mas o meu médico diz que eu vou drogar o meu filho. E há muito desconhecimento e muita falta de informação. Foi nesse sentido que eu, há cerca de 1 ano e meio, também comecei a trabalhar mais a fundo nesta área. Criou-se um meio de comunicação, um website com notícias, com informação especializado em cannabis. Comecei a entrevistar pessoas, a entrevistar médicos, e com a ajuda aqui do João Costa, que apesar de ser estudante de Engenharia Física, é o meu estagiário jornalista na Canapress, que é o nome do órgão de informação, e é um miúdo brilhante, porque apesar do português ainda precisar ali de uns toques, é muito inteligente e tem feito um trabalho excelente. É mesmo de tirar o chapéu, e agradeço aqui ao João Costa toda a ajuda que me tem dado ao longo deste tempo. Nós fizemos também recentemente uma conferência internacional cá em Lisboa, Lisbon Medical Cannabis, que trouxemos cá dos maiores investigadores e especialistas em cannabis medicinal do mundo, de Israel, do Canadá, dos Estados
Unidos, de Espanha, vieram várias pessoas, não só falar e dar mais informação sobre o tema, mas também dar formação a profissionais de saúde, que nós achamos que é uma das coisas mais urgentes e mais necessárias, é a formação dos médicos, essencialmente, porque mesmo que os médicos tenham alguma abertura para este novo tipo de terapêutica, há muito desconhecimento. Eles não sabem o que recomendar, que substância recomendar, porque a cannabis é constituída por mais de 400 componentes e é um grande puzzle que não é fácil de perceber e de que maneira é que se aplica às diferentes patologias e também às diferentes pessoas. E nós achamos que a formação dos profissionais, tanto médicos como farmacêuticos, como enfermeiros, é muito urgente e necessária, e por isso é que fizemos essa conferência. No que respeita aqui ao caso da Isa e da Carla, eu conheci a Carla e a Isa em fevereiro. Eu estava a fazer um documentário sobre os utilizadores e sobre os pacientes que usam cannabis para fins medicinais. A Carla contactou-me porque me tinha visto num programa na televisão, e eu perguntei-lhe depois, quando falei com ela, disse-lhe que acreditava que o canabidiol podia ajudar a Isa, porque havia muitas crianças com epilepsias refratárias que estavam a tomar o canabidiol e a ter resultados espetaculares. E então perguntei-lhe se ela aceitaria ser entrevistada e falar sobre o caso dela. Ela disse que sim, e a Isa acabou por se transformar na pequena estrela do nosso documentário, e foi então que eu conheci a Carla e a Isa, e a partir daí ficámos amigas. É impossível não ficar amiga da Carla porque ela é uma pessoa muito... É uma verdadeira guerreira, uma pessoa de muita coragem, e eu acho que é um enorme orgulho para mim poder estar ao lado de pessoas que lutam contra tudo e contra todos, tendo um objetivo, e neste caso o objetivo mais nobre, que é a Isa. E a Isa, quando eu a conheci, era diferente. Eu acho que ela agora, depois da toma do canabidiol, tem uma expressão totalmente diferente, e só isso vale a pena todo o trabalho que eu tenho feito. Saber que há muitas meninas, se calhar como a Isa, que poderiam estar melhor se soubessem que existe o canabidiol e que as poderia ajudar, e é para isso que eu também continuo a fazer o meu trabalho. E acho que este livro que a Carla escreveu é um ótimo documento para desmistificar a questão da cannabis medicinal, porque as pessoas ainda têm muito medo, não é? Quando ouvem falar cannabis, então, mas agora vou tomar uma droga, e se calhar estão a fazer uma quimioterapia em que lhes cai o cabelo todo, não é? Tipo, a quimioterapia se calhar é uma droga muito mais agressiva, com muito mais efeitos secundários, só que as pessoas cresceram a ouvir falar que da cannabis se passava para a heroína ou para a cocaína, que iam ficar com uma dependência gravíssima. Isso não é verdade, não é? Não há, em toda a história da humanidade, não há um único caso documentado com uma morte relacionada com cannabis. A cannabis nunca matou ninguém. E o que se está a descobrir, e que já é demasiado evidente, é que é uma planta que pode ajudar em muitas e muitas situações, e pode ajudar muitas pessoas. Sem os efeitos secundários que muitos medicamentos têm. Há muitos relatos, por exemplo, nos Estados Unidos, de pessoas com stress pós-traumático ou outro tipo de doenças que deixaram, depressões, ansiedades, deixaram de tomar outros fármacos e substituíram só pelo canabidiol, por exemplo, e isso é um dado que assusta muito as farmacêuticas, porque as farmacêuticas querem continuar a vender os seus medicamentos. Não lhes interessa que as pessoas tenham, se calhar, uma planta que até podem cultivar em casa e ter lá atrás no quintal 2 ou 3 plantas e fazer um chá. Por exemplo, na Suíça, nos lares de terceira idade, é corrente fazer-se um chá de cannabis ao fim do dia e dar aos idosos, porque os acalma, porque os relaxa e porque eles vão dormir melhor.
pronto, Portugal ainda está aqui um bocadinho atrasado em relação a isto. Israel, por exemplo, já é um país que legalizou a cannabis para fins medicinais há 20 anos e já estão 20 anos pelo menos à nossa frente na investigação. Isto aqui em Portugal está só a começar, por isso isto é só o início de algo que eu acredito que pode ser um marco muito importante na nossa história e na história da nossa saúde. A Carla vem dar uma ajuda enorme desmistificando o preconceito, né, e o estigma, porque ninguém se calhar imaginaria que se dá cannabis a uma bebê. E a Carla, ao fazer isso e ao assumi-lo publicamente, eu escrevê-lo num livro e dizer eu dou cannabis à minha bebê, apesar de o CBD, que é o canabidiol, o componente que ela está a dar, não é psicoativo. Há 2 componentes principais na cannabis, que é o canabidiol não é psicoativo, não causa aquela, pronto, a moca, como se diz, e depois o THC, que sim, esse normalmente é o que quando fumado, pronto, pode ter um efeito psicotrópico. É ótimo que neste livro se desmistifique e se fale sobre isto. A Carla foi extremamente cuidadosa quando falou sobre o canabidiol, foi buscar todas as referências bibliográficas e científicas, pediu-me para rever esses capítulos em que falava sobre, mais especificamente sobre a história da cannabis e as aplicações, etc. E eu sei que ela foi muito, muito cuidadosa e foi ao mais ínfimo pormenor, fez inúmeras revisões. Eu cheguei a dizer-lhe que o livro já ia estar para sair e ela ainda havia de ir às gráficas dizer parem as rotativas que eu tenho uma última alteração para fazer. A Carla foi muito, muito meticulosa e eu acho que este livro é um ótimo documento para qualquer pessoa ler, não só pela vertente até mais humana de saber o que é que pode acontecer a uma pessoa quando tudo está bem e quando menos se espera a nossa vida pode mudar de um minuto para o outro. Infelizmente isso aconteceu com a Carla e com a Isa e com o Paulo. Felizmente eles encontraram uma terapêutica que eu acho que já está a funcionar, já está a dar evidências que funciona, e eu já disse à Carla que acredito que a Isa vai melhorar muito no futuro, assim que ela conseguir ir baixando a outra medicação, que é uma medicação muito forte, muito sedativa e que não permite à Isa ainda se calhar estar mais presente, ter mais faculdades, que eu acho que ela ainda vai adquirir no futuro, com a ajuda também das terapias intensivas e da estimulação neurológica, etc. E eu acho que a Isa ainda tem um futuro muito brilhante pela frente e vai ser um exemplo à semelhança de outros que já vi também no estrangeiro, de crianças que tinham epilepsias refratárias, eram autênticos vegetais, tal como disseram à Isa e ao Paulo que podia acontecer, à Carla e ao Paulo, que provavelmente aconteceria com a Isa, que ela iria ficar um vegetal, não ia andar, não ia falar. E o canabidiol, curiosamente, veio mostrar que se calhar isso não é bem assim. Eu já vi isto acontecer com outras crianças fora de Portugal e acredito sinceramente que a Isa também vai beneficiar do canabidiol e vai melhorar bastante no futuro. E queria só dar os parabéns à Carla por ter tido a coragem de escrever este livro, que eu acredito que não foi certamente algo fácil de fazer. Há aqui com certeza muito sofrimento envolvido. Ainda bem que o fez, ainda bem que fez esta catarse e que agora tem um documento que se pode partilhar com as outras pessoas e que muita gente, e espero que muitas mães de crianças com epilepsia possam ler este livro. Agradeço a todos também se o puderem divulgar, porque eu acho que isto vai ser muito importante para ajudar mais crianças a recuperarem, se calhar, de um quadro muito negro de saúde e que se calhar não tem que ser bem assim. Ainda bem que a Carla não se resignou e não aceitou o diagnóstico que os médicos lhe deram e foi para casa e foi procurar alternativas. Ainda bem que o fez. E eu acho que ela então será a melhor pessoa para falar dessa experiência que ela teve, e quero também agradecer-lhe a oportunidade de estar aqui e de poder falar um bocadinho sobre a cannabis medicinal convosco. Obrigada.
E à Maria João também, porque a Maria João, posso dizer que estas duas mulheres magníficas que estão aqui, corajosas, guerreiras, mudaram muito a minha vida no último ano e sou uma pessoa muito mais feliz por as ter conhecido. Então, muito boa noite a todos. Quero agradecer a vossa presença, quero agradecer aos Mercadoria por acompanharem a Isa e por me acompanharem nesta luta. Agradecer à enfermeira Maria João, aqui presente, que tem sido uma ajuda a nível profissional, portanto, de profissionais de saúde, no acompanhamento da Isa e à Laura, sem dúvida que foi a voz no meu ouvido, sempre a dizer-me: Carla, eu sei que vai resultar, não desistas, tu és a melhor pessoa que conheces a Isa, portanto não desistas desta ideia e vai em frente. E aquela voz no meu ouvido levou-me a experimentar então o canabidiol. Como a Maria João também já disse, portanto, este livro começou a ser escrito, pronto, não era para ser um livro, eu escrevia como forma de terapia em casa. A Isa estava, quando saímos do hospital, estava basicamente um vegetal, como a médica tinha dito que ela ia ficar, e eu tinha que me libertar de todo o sofrimento. Libertar-me do sofrimento e libertar-me também de tudo o que eu passei no hospital, porque tivemos momentos em que foram muito difíceis e tivemos também momentos em que a Isa recuperou, e devo também aos profissionais de saúde que acompanharam a Isa, e ela está cá hoje, é por eles. Houve outras coisas que não correram menos bem, e eu queria colocar isso também no papel, porque achava que era uma injustiça tão grande pela qual nós passámos, que tinha que também desabafar em relação ao hospital. Depois havia outra coisa, é que nós, enquanto família, éramos extremamente felizes, e as pessoas têm a felicidade à sua volta, a maior parte delas. Acho que quando há uma situação em que a saúde afeta uma família, nós colocamos tudo em causa, e nós éramos felizes, e as pessoas às vezes chateiam-se com coisitas que não valem nada, preocupam-se com coisas que não valem a pena, e de repente caem numa situação destas e começam a dar valor à vida que tinham, que afinal era uma vida feliz. E estes três motivos levaram-me a continuar a escrever. E depois, até que um dia uma amiga minha chegou lá em casa e leu o que eu estava a escrever e disse-me assim: isto estava um livro. E eu: dava nada. Dava. Porquê é que não escreves um livro? Porque isto é uma mensagem que tu tens que passar. As pessoas vão gostar de ler a tua história real. Está aqui muita emoção, está aqui uma história de amor, e então eu fui para a frente. Entretanto, tudo isto era atormentado por as crises da Isa, porque ela tinha cerca de 2, 3 por dia, 45 por mês, e houve um médico no hospital que nos disse assim: a Isa só vai melhorar, ou seja, receber todos os estímulos que nós lhe queremos dar, e absorver e desenvolver-se um bocadinho mais quando a parte epilética estiver controlada. E agora, como é que vamos controlar a parte epilética quando ela já experimentou todos os medicamentos possíveis e impossíveis, não é? E continua com crises, até que surge o canabidiol. Isto é o nervosismo, já disse tantas vezes, mas agora pronto. Que é o óleo, portanto, o que eu dou à Isa, portanto, é um óleo que é o óleo chamado de CBD, não é?
que é então a substância da cannabis, como a Laura e a Maria João explicaram, que não tem efeitos psicoativos. E eu entrei em contato com a Laura e fomos a um médico espanhol, e o médico espanhol aconselhou-nos, mediante portanto, o quadro clínico da Isa, a toma do óleo. Só que ele alertou-nos para uma situação: tem que ter um neuropediatra que acompanhe a Isa na toma, porque há interferências medicamentosas com o óleo de CBD portanto, e a terapêutica que ela tinha convencional. Foi um problema, não é? Chegámos junto da nossa neuropediatra, no Hospital Pediátrico de Coimbra, e ela disse claramente, eu levei-lhe todos os estudos, estudos recentes em que crianças que tiveram a síndrome Fires e que estavam na fase crónica como a Isa está agora, portanto ela tem uma atrofia cerebral e tem uma epilepsia refratária, e estavam a melhorar muito com a toma do óleo de CBD, e até conseguiam baixar as outras medicações que estavam a tomar, entretanto. E a médica disse: não, isso funciona em outras epilepsias, portanto no caso da Isa não vejo que irá funcionar. Ainda nós propusemos que a Isa fosse fazer um ensaio clínico à Alemanha, que estava a decorrer, em que portanto, ela participava desse ensaio e depois futuramente sairia o estudo, não é? Como conclusão, e ela disse que não valia a pena ela ir para a Alemanha, portanto ela tinha que ser tratada ali naquele hospital. Isto foi em abril, e eu, em junho, no dia do aniversário do irmão, resolvi começar a dar-lhe uma única gota. Porque, entretanto, falei com muitas pessoas, investiguei, li muito, e pensei, eu vou começar pelo mínimo, pronto. Porque o médico espanhol tinha-nos indicado que seriam 6 gotas diárias. E eu, com medo, não é? Vou começar com uma gota, pode dizer que... Não disse a ninguém, não disse à Laura, nem a Maria João, nem ao pai, não disse a ninguém. E, entretanto, as terapeutas, não é? Que lidam com ela todos os dias, o pai perguntava-me todos os dias: então, e crises hoje? E eu, nada, eu nem queria responder, porque eu acho sempre que havia assim uma nuvem por cima da minha cabeça que dizia, sempre que eu dizia, ela está sem crises, pumba, vinha logo uma crise. Parece que o diabo andava a assombrar-me, então eu tinha medo de falar. Entretanto, as terapeutas começaram a dizer que ela estava mais desperta, a deglutiar melhor, muito mais colaborativa nas terapias. E pronto, eu sem sequer revelar, até que depois de passar 15 dias, portanto, ela durante 15 dias não teve uma única crise. E eu, ao fim de 15 dias, não resisti e contei. Pronto. E depois, a partir daí, pronto, foi... Ela, logo no primeiro mês da toma, só teve 10 crises. Depois teve uma cirurgia, fez uma gastrostomia, depois não melhorou muito, teve 9. Depois em agosto teve 4. Em outubro, por exemplo, agora não teve nenhuma. E depois ela tem, quando eu tento descer a medicação, quando tento descer um bocadinho a medicação convencional, porque ela toma antipiléticos que são muito poderosos. Ela toma um antipilético que se chama fenobarbital, que é um medicamento que é considerado um estupefaciente. Só para terem noção que aconteceu hoje, por exemplo, ela hoje foi ao pediátrico para foi uma consulta e fez as análises de rotina em que é medido o nível sérico. E ela esteve sem tomar o fenobarbital durante mais tempo do que o habitual. E eu e o pai estávamos a ver que ela estava a ter uma crise ou outra, assim, uma coisa mais... assim, não muito exuberante, mas pronto, fora do normal. Foi na fase em que nós já lhe tínhamos dado o medicamento, mas ele ainda não estava a atuar, não é? Entretanto, tem vindo ao longo do dia a melhorar. Portanto, a falta do fenobarbital, não é? Que é considerado um estupefaciente, quando nós estamos no hospital, ele está guardado no cofre. Quando vamos comprar à farmácia, ele está num local específico, porque há quem o compre para hipnotismo. Portanto, a dose que a Isa toma, que são neste momento 121 mg dia, num adulto 100 mg dia serve para hipnotizar.
Ora bem, uma vez a Laura fez-me uma pergunta muito difícil para o documentário, e eu não tinha noção disto, não é? Ela perguntou-me, então, mas se tu estás a dar o canabidiol à tua filha ou tens medo, eu ainda não estava a dar, tens medo de dar porque não sabes qual é o efeito que o canabidiol terá na tua filha, então, e o fenobarbital, tu dás porque te mandaram dar, não é nenhuma droga? E eu, naquele momento eu pensei, é realmente uma droga. O fenobarbital é uma droga que é prescrito por um médico, certo? Então eu prefiro, porque tem muito menos efeitos secundários, é um extrato de uma planta, prefiro o canabidiol, que tem muito poucos efeitos secundários, quase nenhuns, não é? Conhecidos, não são, exatamente, não há, pronto, exatamente, a não ser com as interações que possivelmente os medicamentos possam ter, do que dar essa medicação que é prescrita pelos médicos. Eu espero sinceramente que a história da Isa ajude muitas outras crianças. Eu recebo telefonemas diariamente de mães que têm crianças com epilepsia refratária há 9, 10 anos. E eu acho inconcebível como é que nunca houve um médico que tivesse dito a estas mães que existe uma substância que lhe tira as crises. Mas só porque ainda não está regulamentada, ninguém ajuda, ninguém fala sobre isto. Eu compreendo que não tenha sido a formação que estes médicos tiveram, portanto não estudaram na faculdade, não lhes foi dada essa formação, pode não ser a convicção, não é? Mas eles, para serem médicos, eles fizeram um juramento, eles têm um código deontológico, eles têm que ajudar os pacientes. Eu não consigo perceber porque é que não dizem a estas mães que existe uma substância que é um suplemento alimentar neste momento e que é usado como medicamento, não é? Porque ainda não está regulamentado, mas pode-se comprar, ou podia-se comprar até há bem pouco tempo em lojas em Portugal, as chamadas grow shops. Entretanto foi retirado porque, como não está regulamentado, o Infarmed resolveu retirar do mercado, e portanto nós não estamos a cometer nenhuma ilegalidade se dermos, porque aquilo está considerado como um suplemento alimentar. Eu acredito muito sinceramente que a história da Isa vai ajudar todas estas crianças e adultos e em outras patologias, como disse e muito bem a Laura, não é só na epilepsia. Só para terem uma ideia, na minha apresentação na FNAC de Coimbra, no final, quando estava na sessão de autógrafos, chegou um senhor e colocou-me o livro à frente e disse, eu perguntei, é para dedicar a? E ele disse, Francisco Salles. Eu naquele momento parou, a minha vida parou. Dr. Francisco Salles é diretor do Centro de Referência de Epilepsia dos hospitais da Universidade de Coimbra. E ele foi lá à minha apresentação porque achou que devia estar presente. Eu falo dele no meu livro, eu fui beber do conhecimento dele sobre epilepsia para escrever o capítulo sobre o diagnóstico da Isa. E ele estava lá, ele foi lá com uma missão. A missão era que eu desse voz aos pacientes, porque existem muitos pacientes que têm epilepsia, que tomam canabidiol e que estão no anonimato. E eu perguntei-lhe se realmente ele acreditava. E ele disse que sim, que não fazia parte da formação dele, mas que acreditava em evidências. E só com evidências é que nós conseguimos ir para a frente. Portanto, levem a história da Isa para vossas casas, para os vossos amigos, conhecidos,
porque é só no passa-a-palavra que nós conseguimos chegar a bom porto. Portanto, muito obrigada e bem-ajam.